Olá pessoal, meu nome é Breno Moreira Leite, fisioterapeuta, professor de educação física. Venho aqui hoje para falar com vocês sobre o Kinel. O Kinel é uma máquina fabulosa, elaborada para fisioterapeutas e para treinadores, com foco em reabilitação, performance e avaliação. Diferente das demais máquinas, o Kinel tem um motor eletromagnético aqui dentro, então a gente não tem mais aquela coluna de peso que se move, não tem elásticos, não tem pistão, não tem absolutamente nada disso. É um motor de alta precisão, regulado por 2 computadores que fazem exatamente o que a gente precisar. A carga exata, no momento exato, na velocidade exata, tudo que a gente deixar livre ou tudo que a gente controlar, a máquina vai realizar dessa maneira. O Kinel é uma máquina altamente versátil. Como vocês podem ver, a gente pode fazer exercícios de cadeia cinética aberta, a gente poderia estar fazendo aqui um tríceps, a gente poderia fazer um bíceps, a gente pode fazer uma remada. Hoje a gente tem os exercícios em cadeia cinética fechada, tanto como um agachamento, aqui em cima, usando um colete, como o leg press, ou até em cadeia cinética aberta, uma cadeira extensora. Então, é uma máquina de alta versatilidade, você consegue fazer tanto o treinamento quanto as avaliações em diversos modelos. Iniciando a falar um pouco sobre o software que tem dentro do Kinel, ele é um software dividido em 3 grandes áreas. Uma área que é o cadastro do seu cliente, ou o cadastro inclusive do terapeuta ou do treinador que está relacionado àquele cliente. A outra área é a área relacionada às avaliações. A outra área é a área relacionada às modalidades de treinamento. Entrando inicialmente na área do cadastro do cliente, sempre que a gente começa a introduzir as informações no Kinel, é importante que a gente cadastre o nosso sujeito, o nosso cliente, a pessoa que está utilizando a máquina. É importante que essa pessoa esteja relacionada a algum profissional que está orientando, que está prescrevendo aquela série, que está prescrevendo aquela avaliação. Então, tanto o terapeuta ou o treinador, como o sujeito que está treinando, o indivíduo que está sendo treinado, está sendo reabilitado, eles têm que estar cadastrados na máquina, um cadastro realmente rápido, com as informações básicas, para que tudo seja memorizado nessa grande árvore de coleta de dados, que a gente possa depois analisar tudo com rapidez, imprimir laudos ou olhar laudos, fazer análises de maneira bem rápida. Iniciando a falar um pouco sobre a área de testes, dentro do modelo do Kinel, a gente tem os testes que são divididos entre testes dinâmicos, testes isométricos e testes isocinéticos. Dentro dos testes conhecidos como testes dinâmicos, a gente tem a possibilidade de medir força concêntrica e força excêntrica, a potência, foco no nosso trabalho de potência, inclusive o comparativo de forças concêntricas e excêntricas entre membros, tanto o braço direito quanto o braço esquerdo, ou comparar a perna direita com a perna esquerda e assim vai. Dentro do nosso modelo de teste isométrico, a gente pode selecionar o teste isométrico em 5 diferentes ângulos dentro da mesma modalidade de teste. Então você seleciona os ângulos, a máquina vai te levar até aquele ângulo específico, vai medir sua força, o tempo que você demorou até atingir sua força máxima, várias outras características dentro da isometria. Ou a gente ainda tem a possibilidade de trabalhar nos testes isocinéticos. Dentro do teste isocinético, como a principal característica é manter uma velocidade constante, a máquina te dá a possibilidade de fazer 5 diferentes velocidades, de você escolher entre 5 diferentes velocidades. Ela mede sua força naquelas 5 velocidades, mede várias variáveis naquelas 5 velocidades e faz um comparativo entre todas elas. 2 informações muito importantes que a gente tem que ressaltar quando a gente fala dos testes no Kinel são a rapidez de realizar o teste. Então, de fato, você consegue nivelar a máquina para uma carga altamente precisa com muita rapidez, você demora praticamente 3 a 4 segundos para fazer isso. Você consegue, com muita rapidez ainda, realizar o teste, como a máquina já está totalmente tarada para o teste, é muito rápido realizar. Ele depois te dá a possibilidade de você imprimir o teste com velocidade e entregar para o seu cliente, ou você tem a possibilidade de fazer a análise de todas as informações, inclusive dentro da própria máquina. Todas as informações ajudando na sua prescrição, ajudando no seu resultado, ou você pode imprimir o teste e entregar esse resultado para o próprio cliente, ou para um fisioterapeuta que ele esteja relacionado, ou para um médico que ele esteja relacionado. Dentro da modalidade de treinamento, a gente tem 7 diferentes modalidades de treino. A primeira é o isotônico com inércia. A gente eletronicamente simula exatamente o que acontece quando você trabalha com halter ou quando você trabalha com peso tradicional. Assim que você vai deslocar uma carga sobre a ação da inércia, você tem que fazer um pouco mais de força para acelerar aquela carga. Para iniciar aquele deslocamento, você tem que tirar aquela massa da inércia, você faz bastante força. Depois que a aceleração já aconteceu, depois que o deslocamento já aconteceu,
você realiza menos força. Então, exatamente essa forma de deslocamento de carga, essa forma de realização de força, a gente consegue simular no Kinel. Essa é uma característica normal do treinamento, é uma característica normal de um trabalho com pesos, de um deslocamento corporal, de uma aceleração corporal e tudo mais. Então a gente simula exatamente essa característica dentro da máquina, lembrando que sempre a máquina permite que a gente utilize carga concêntrica e excêntrica diferenciada. Já é um ponto fundamental que faz grande diferença nos resultados. A segunda modalidade de treinamento, que a gente vai falar hoje, que é bastante importante, é o isotônico sem inércia. Então, diferente do que acontece com o deslocamento de peso tradicional, a gente tirou o efeito da inércia, como eletronicamente a gente consegue modular tudo e o computador nos permite tudo. A gente tira o fator da inércia. O que é bom a gente tirar esse fator da inércia? Para que ele faz diferença no nosso dia a dia? Porque você tem menos sobrecarga articular durante o seu trabalho. Então você não tem aquele ponto onde você começa a deslocar aquela massa e você estressa demais a articulação. Então, no trabalho isotônico sem inércia, a gente tem possibilidade de trabalhar com uma média de força aumentada, então o total do seu trabalho no final é maior do que com inércia. Falando um pouco da modalidade de treinamento elástica, que eu considero uma das modalidades mais revolucionárias que a gente tem dentro do Kinel, assim como você tem um deslocamento de carga linear, você tem um aumento ou uma diminuição de carga linear com elástico, assim como acontece no deslocamento de uma banda elástica, de um cabo elástico quando você o move, você tem uma carga inicial quando você está com o elástico encurtado e você tem uma carga final quando você estica esse elástico. Assim como você tem um deslocamento de carga linear, você tem um aumento ou uma diminuição de carga linear com elástico, a gente simula exatamente o mesmo fator dentro do Kinel. Então você pode começar um movimento com uma carga muito baixa, como 10 kg, e finalizar o movimento com uma carga de 100 kg. E você linearmente vai colocar essa diferença de peso no seu deslocamento. Imagina que você tem a possibilidade de fazer um agachamento. No ângulo mais baixo você tem muito pouca carga, no ângulo mais alto você tem bastante carga. Ou mesmo no leg press, ou numa cadeira extensora. Então realmente o elástico te dá uma versatilidade, uma possibilidade de trabalho muito ampla. Uma modalidade muito importante para a gente ressaltar e explicar melhor dentro do Kinel é a modalidade viscosa, que a gente chama ela de modalidade de carga inteligente. Dentro da carga inteligente, o Kinel te implementa mais carga a partir do momento em que você muda a sua velocidade. Dentro da carga inteligente, a gente simula diferentes níveis de viscosidade. Imagina, como se você estivesse dentro de uma água movendo seu braço, nadando. Ou se você tentasse fazer o mesmo movimento que não fosse uma água, mas fosse um mel, com uma viscosidade muito maior. Quanto maior a viscosidade, maior a força que você vai ter que realizar. Dentro do método viscoso, a gente faz exatamente a mesma coisa. Cada vez que você aumenta a velocidade do seu movimento, o Kinel te implementa mais carga, simulando uma viscosidade. Dentro do método de treinamento isométrico, o Kinel te permite, sem você realizar movimentos motores, sem você realizar uma alteração do ângulo de trabalho de uma certa articulação, ele te permite trabalhar com uma amplitude de carga. Você define a carga inicial e a carga final que você quer fazer na isometria e você vai trabalhar dentro dessa carga. Ele te dá um feedback automático, onde você pode saber exatamente que você está trabalhando naquela faixa de carga. Tanto nos nossos módulos de teste quanto nos nossos módulos de treinamento, o Kinel permite que a gente trabalhe no módulo isocinético. A característica básica do isocinético é que a velocidade permanece constante. Então, determinando uma certa faixa de velocidade, você pode fazer o trabalho variando a sua carga constantemente e a máquina mantém aquela velocidade constante. Ponto interessante de se trabalhar com o isocinético é que determinadas faixas de velocidade você consegue adaptar o seu sistema neuromotor a entender, a compreender melhor como trabalhar em velocidades específicas. Uma modalidade de treinamento realmente muito importante que o Kinel nos permite é a variação de carga dentro de cada ângulo. Imagina que você está fazendo um agachamento, ou uma cadeira extensora, ou até uma puxada. O Kinel lhe permite reduzir ou incrementar a carga em específicos ângulos. Imagina que você tem um ângulo dentro da sua cadeira extensora, ou então dentro de um agachamento, onde você sente dor. Se em específico ângulo você sente dor, a carga te estimula a sentir dor ou até um processo inflamatório, você consegue eletronicamente reduzir aquele ponto de dor, reduzir aquela carga e passar pelaquele ângulo sem sentir nenhuma dor. Dentro da modalidade teste, entrando em teste, você tem a possibilidade dos testes dinâmicos, os testes isométricos e os testes isocinéticos. Falando um pouco do primeiro teste, que é o teste de força máxima concêntrica, o primeiro parâmetro que você tem que colocar aqui
é a força, é a carga que o sujeito vai realizar o teste para iniciar. Então você tem que colocar uma carga na qual você tenha certeza que a pessoa é capaz de deslocar a massa inicialmente. Então pensando que você está numa cadeira extensora, você tem certeza que a pessoa vai deslocar mais do que 10 kg, você pode colocar 10 kg. E aí você tem que selecionar o nível de viscosidade, que é o nível de intensidade de incremento de carga que a máquina vai lhe permitir. O 1 é um nível muito suave, a máquina vai aumentar um pouco sua carga. O 6 é um nível bastante agressivo, o Kinel vai aumentar muito a carga desse sujeito a partir do momento que ele deslocar essa carga com mais velocidade. Então a gente vai colocar um nível 3. Eu vou implementar uma carga de retorno, uma carga excêntrica, praticamente o dobro da carga inicial que eu coloquei. Então aqui a gente selecionou 10 kg para ser a carga mínima de deslocamento, um nível de viscosidade 3 e uma carga excêntrica de 20 kg. Iniciando o teste, você vai conseguir ver todas as informações aqui. Ainda dentro das modalidades testes, você tem como selecionar o teste de força máxima excêntrica. Dentro do teste excêntrico, você seleciona inicialmente a carga máxima que você quer que a máquina implemente para o sujeito. Então, se você estiver fazendo um exercício de remada, ou um exercício de leg press, ou um exercício de agachamento, você seleciona a sua carga máxima, a carga que você acredita realmente que o sujeito não vai conseguir suportar na força excêntrica, ou até a sua carga de segurança. Você pode fazer com cargas excêntricas submáximas e ir incrementando a carga dia a dia. Coloca uma carga aqui normalmente bastante elevada. Você coloca dentro do grau de viscosidade o quanto você quer que a máquina reduza a carga toda vez que o sujeito não suportar aquela carga que você implementou. Lembrando, essa redução é muito rápida. Ninguém percebe nada, nenhum tranco, nenhuma pressão muscular muito grande. A máquina reduz a carga de maneira muito rápida e a pessoa consegue dar continuidade ao exercício. No nível 6, você reduz a carga com muita velocidade, então a pessoa sente muito pouco a carga. E no nível 1, no caso do excêntrico, você reduz a carga de maneira muito suave. O exercício é bastante intenso. Vamos colocar no nível 4 para ser moderado. E a carga concêntrica eu vou colocar 25 kg. A gente tem uma modalidade de teste bastante importante do teste dinâmico. É a modalidade de teste de potência. É bem específico esse teste para quem quer trabalhar potência, saber exatamente a melhor carga a se trabalhar com a melhor velocidade. Então, dentro desse teste, você determina a carga inicial de trabalho concêntrica. Então, eu posso colocar aqui uma carga baixa como 10 kg. Depois você determina o quanto a máquina tem que incrementar a cada repetição. Se eu colocar aqui 5 kg, então a primeira repetição será realizada com 10 kg, a segunda com 15, 20 e assim por diante. A cada repetição a máquina incrementará 5 kg nesse nosso exemplo. Você define também a carga excêntrica, que essa se mantém constante. Ainda dentro da modalidade teste, você tem a possibilidade de fazer os testes de força máxima isométrico. Dentro da característica isométrica, a máquina te permite 5 diferentes ângulos de mensuração, ou então 5 diferentes deslocamentos do cabo. Tá? Você seleciona se você quer medir os 5 ou menos do que isso, então eu vou selecionar aqui 3 diferentes ângulos, coloca o ângulo específico do seu trabalho. Quando você der OK, a máquina vai parar o movimento naquele determinado ângulo, naquele determinado deslocamento do cabo que você escolheu e vai medir a sua força máxima. Depois você retorna ao zero e faz o próximo ângulo. Dentro da modalidade testes, a gente tem a possibilidade de fazer os testes isocinéticos. Dentro do teste isocinético, a gente seleciona o teste isocinético. A máquina te permite selecionar 5 diferentes velocidades que você pode variá-las, então você pode colocar dentro de cada um desses quadros a velocidade que você achar mais específica para aquele movimento. Coloca apenas a carga inicial do trabalho, então uma carga muito baixa para a máquina realmente iniciar com aquela carga, e a carga excêntrica, que você também define, lembrando que a gente mede aqui a força isocinética na fase concêntrica. Quando você iniciar o teste, automaticamente a máquina te mostra a carga que você escolheu, então aqui 1 metro por segundo. A partir do momento que você finalizar aquelas repetições com essa velocidade, a máquina implementa a segunda velocidade, a terceira velocidade, a quarta ou a quinta velocidade. E te faz depois um laudo comparativo de todas as 5 velocidades que você escolheu. Dentro da modalidade de treinamento,
Quando você selecionar um dos programas de treinamento, o Kinel sempre lhe pergunta a sua carga concêntrica e excêntrica. A gente já compreende que essas cargas devam ser diferentes dentro de cada trabalho. Então, você pode colocar uma carga concêntrica, por exemplo, de 15 kg e colocar uma carga excêntrica de 25 kg. Seleciona também o número de repetição desejado naquela série e o número de séries que você quer fazer. Todas essas variáveis são guardadas. Quando você iniciar o trabalho, a máquina te permite, inclusive, monitorar o seu intervalo. Então ela vai fazer aquelas 4 séries que você definiu, 12 repetições. Se você aguentar mais do que isso, você continua realizando e ela memoriza todas dentro daquela carga específica que você selecionou. Lembrando, normalmente selecione cargas diferentes concêntricas e excêntricas. Dentro da modalidade de treinamento de carga variada em cada ângulo de trabalho, a máquina te dá uma base de carga onde você pode elevar ou reduzi-la toda. Então, nesse exemplo, eu estou colocando aqui 20 kg como carga base. Eu posso aumentar ou diminuir a carga em específicos ângulos. Nos ângulos iniciais aqui, eu quero reduzir um pouco a carga para esse exercício específico. No meio do movimento, eu quero que a pessoa sinta pequenas variações de carga, subindo e descendo. E no final do movimento, eu quero que a carga seja elevada. Eu quero um incremento de carga no final do movimento para dificultar um pouco a finalização do movimento, para ter uma atividade muscular maior no final do movimento. Então você cria uma curva específica para aquele movimento. Essa curva é memorizada, pode ser memorizada para esse treino de hoje, pode ser memorizada apenas para um atleta, para treinar sempre, ou pode ser memorizada para todo um grupo de atletas trabalhando com a mesma curva. A partir do momento que você der o OK, o Next, automaticamente essa curva é memorizada e você realiza o exercício com essa carga. Dentro do cadastro de usuários, é bastante interessante a gente lembrar que o Kinel permite que você cadastre um grupo de usuários trabalhando ao mesmo tempo. O que é isso? Você pode colocar todo o seu time trabalhando ao mesmo tempo. Se você trabalha com um time esportivo, você seleciona os atletas daquele time que vão trabalhar como um grupo naquele momento. Automaticamente aquele atleta está relacionado a alguma série de exercícios que ele tem que realizar e todos os atletas vão aparecer na tela. Quando você selecionar aquele grupo, automaticamente a série para cada atleta vai ficar disposta na tela. O atleta só precisa chegar na máquina, selecionar o nome dele ou a foto dele no display e automaticamente a carga que você colocou para ele, o número de repetições, o intervalo, ou pode ser a amplitude de movimento, a velocidade controlada, tudo que você programou para aquele específico atleta vai aparecer ali dentro daquele grupo.